Para defender a Rússia, o Brasil reprova investigações sobre violações de direitos humanos ocorridos em solo ucraniano por parte do exército russo. E, mais uma vez, o Brasil não perde oportunidade de perder oportunidades. O que você acha dessa manifestação na ONU, meu caro Duda? Eu achei desastrosa, eu acompanhei, não consegui acompanhar ao mesmo tempo, que eu estava ocupado com a Cruzoé, mas hoje eu vi essas declarações do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, tanto sobre a Rússia quanto sobre o Irã. E assim, o Brasil do governo Lula realmente está alinhado, principalmente com o Putin, mas também com esse eixo autocrático aí que inclui China, Irã, né, Venezuela. E quando entra num tema que é um tema de direitos humanos, aí às vezes até o Brasil admite que tem problemas, mas na hora de se posicionar é um desastre. Como você falou, você perde a oportunidade, né, não perde a oportunidade de perder oportunidades. Né? A gente está perdendo sempre as oportunidades. A fala sobre a Ucrânia, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, e aí tem uma frase ali que é que os direitos humanos não estão sendo violados só de um lado, mas dos dois lados, né? Do lado da Rússia e também do lado da Ucrânia. Mas aí parece que o Brasil desconsidera a realidade, né? Porque o que você tem é uma população civil, né, na Ucrânia que foi invadida pelos militares russos, né? Então, os direitos humanos estão sendo violados aí, principalmente, majoritariamente, pelos russos que estão em território ucraniano. E aí o Brasil até assumiu que existiu, né, o sequestro de crianças ucranianas. Podemos citar outras coisas também que estão sendo investigadas, né? O ataque com mísseis em instalações civis, em shopping centers, né? Isso é disso que estamos falando de direitos humanos, de violação de direitos humanos na guerra da Ucrânia. Aí você vai falar o que a Ucrânia está fazendo contra a Rússia, né? Qual que é o outro lado dessa história? A Ucrânia, é, você tem militares russos na Ucrânia e os militares numa guerra eles são alvos, né? Claro que se você faz esses prisioneiros, esses militares prisioneiros, você tem que obedecer ali as regras dos tratados internacionais. Mas se você respeita isso, o que eles estão querendo dizer, né? E também, em relação ao Irã, também o Brasil ali escorregou, porque uma coisa que está acontecendo muito agora no Irã é a pena de morte a crianças. Tem 85 crianças menores de idade hoje no corredor da morte do Irã. Caramba! Exato. E essas crianças muitas vezes foram julgadas assim, não tem nada sumariamente, né? Ou sofreram maus tratos nas delegacias, foram espancadas e obrigadas a confessar crimes diversos, né? Que é desde homicídio até roubo. E essas crianças são mortas pelo regime, pena de morte, né? E hoje o embaixador, o Tovar Nunes, que é quem representa o Brasil lá em Genebra, ele admite que isso acontece, mas também se abstém na hora de votar uma resolução que deveria seguir e ampliar a investigação lá no Irã, né? Então, mostra que, na hora de que a gente está discutindo direitos humanos, que são valores universais, né, valem para todo mundo, em qualquer lugar, o Brasil acaba sempre meio que defendendo o lado aí dos ditadores amigos desse governo petista. São os nossos companheiros de BRICS, né? Temos Irã, temos Rússia, enfim, o Brasil se mostrando alinhado ou servil. Aí são interpretações, alguns países parceiros aqui. Na sua visão, esse servilismo quase do Brasil, porque uma coisa é você, como você mesmo disse,
No caso do Irã, eles não se manifestam. No caso da Rússia, eles se manifestam. Eles são vocais contra essa investigação sobre a Ucrânia, porque não estaria olhando o lado russo. O que a Rússia tem de diferente do Irã? Nós temos um certo comércio, claro, com o Irã, mas hoje a maior parte do nosso óleo diesel importado vem da Rússia. Então, grande parte dos nossos fertilizantes, de alguns tipos específicos, também vem da Rússia. Então, aparentemente, o governo não quer morder a mão daquele parceiro, mesmo que aquele parceiro esteja literalmente matando milhares e que tenha considerado movimentos gays terroristas, e movimentos terroristas foram tirados da lista de movimentos terroristas. Enfim, essa é a Rússia. Inácio, você até falou desse ponto, que até que o Brasil é só um aliado ou ele tem uma posição servil em relação a esses regimes? Eu olho aqui sempre, né? Então, você vê que a posição do Irã, do Brasil em relação ao Irã, se abstém, até assume que tem direitos, violações de direitos humanos, mas não é uma coisa que a gente está muito focado, né, na relação do Irã, né? Na China, geralmente, realmente, é óbvio que acaba imperando a relação comercial, mas no caso aí da relação do Brasil com a Rússia, é realmente impressionante como o governo e o Itamaraty estão obedientes, né, subservientes ao Kremlin, né, ao Vladimir Putin. E isso, enfim, vem, claro, de uma postura do PT, do Celso Amorim, de ser anti-americana, né? Aliás, o Dirceu também mantém isso, né? Ele fala contra a hegemonia dos norte-americanos, ou aquela história de chamar de hegemonia estadunidense, né? Falou estadunidense, você já sabe que é por aí, né? Mas e aí de encarnar isso no Putin, né? De achar que o Putin realmente pode fazer a coisa certa, e a ponto até o Brasil se coloca contra as sanções ocidentais ao Putin, né? As sanções que foram como uma represália à invasão da Ucrânia, né? Que tem como objetivo parar com o financiamento da máquina de guerra na Rússia. E o Brasil se opõe a essas sanções, e já teve declaração do Mauro Vieira. O Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, veio aqui para o Brasil, estava com dificuldade de abastecer o avião para ir do Rio de Janeiro para Brasília. O governo deu um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para levar o Lavrov para Brasília. O Lula defende a vinda do Putin aqui para o Brasil, quando o TPI, o Tribunal Penal Internacional, emitiu um mandado de prisão do Putin para ele ser julgado pelo sequestro de crianças ucranianas, né? Então, assim, é incrível como o Brasil realmente se põe a serviço da Rússia. Tem a ver com o anti-americanismo e tem a ver também com uma posição do Putin. Eles são muito espertos, fazem uma campanha muito forte nas redes sociais, com acadêmicos aqui do Brasil e com políticos também, para convencer essa gente da causa deles. E o impressionante é que os brasileiros realmente, uma parte, né? Não somos todos, mas como alguns realmente caem facilmente aí nessa arapuca ideológica, nessa campanha que os russos fazem aí no mundo inteiro, mas também no Brasil. Realmente é uma situação um pouco triste, um pouco não, bastante triste, a do Brasil em relação a esses comportamentos com atores globais que mereceriam uma condenação mais veemente.